Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Vamos juntos cultuá-lo como ele merece. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Eu convido a Márcia para nos conduzir na oração de adoração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja que está com as portas abertas. Sentimos que tu já estás aqui, Senhor. Te adoramos e te rendemos todo o louvor. Te agradecemos pela semana que tivemos. Esteja aqui conosco, nos abençoando, nos fortalecendo a nossa fé. Acalma o nosso coração, dando a
3 capítulo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós somos convidados a, baixando nossas cabeças, nos elevarmos até a presença de Deus em oração e colocar diante dele a nossa situação pecaminosa e pedir para ele perdão para os nossos pecados. Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Inclina os seus ouvidos, ó Pai, para as nossas orações. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
uma vez uma aula muito boa. Um dos tópicos que o pastor falou, né? Falamos muito dos corinhos, dos hinos, né, pastor? E muitas vezes a gente está preocupado se a melodia é boa, é moderna, se a gente já cantou semana passada. E a gente não se preocupa com o que a gente está cantando, né? A gente não se preocupa se a gente está falando a verdade, a gente não se preocupa se aquilo que a gente está manifestando é o nosso desejo. Então, que a gente possa, cada vez mais, cada domingo, cada dia, a gente possa viver aquilo que a gente cante, para que a gente possa sempre ser sinceros em coração para o nosso bom Deus. Então, vamos louvar. nossas vidas.
Vamos ver. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos pelo seu imenso amor, Senhor. Te agradecemos pelas águas, Senhor, que tu derrama sobre nós, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque podemos chegar nesse rio, Senhor, porque podemos beber das tuas águas, Senhor, porque podemos matar a nossa sede, porque podemos nos purificar, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelas imensas e incontáveis bênçãos, Senhor querido, que tu derrama sobre a tua igreja, Pai amado. Seja conosco, Pai querido, desenvolve em nós um coração, ó Pai amado, que esteja grato, que esteja disposto, Pai, a trabalhar pela tua obra, Senhor amado. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Por assim. Momento de dedicação. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós vamos cantar o hino que está aqui indicado. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Enquanto nós cantamos, nós convidamos os irmãos que trouxeram suas ofertas, trouxeram os materiais para a batalha nacional, que possam fazer aqui à frente. E aos irmãos que já, com certeza, na conta da igreja, que também aproveitem esse momento para consagrar a sua vida, consagrar o seu coração aqui na presença de Deus e vamos aproveitar este momento com Deus, que Deus nos proporciona. Thank you.
Alô? Meu tempo só ficar assim, eu ficar com uma vergonha. Tem mais um. Tem um, Rafael, não. Lucas. Os irmãos vão sentir falta do Lucas, né? O Lucas, ele sempre está aqui, dando seus pulinhos aqui, né? Ele está com dengue. Essa semana, quando vai ter dengue, a sua mãe pediu orações em favor dele, né? Então vamos orar em favor dele, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, né? E orar sobre os representantes das crianças de hoje, né? Pedindo a bênção de Deus também sobre os seus lares, né? Suas famílias. Que como igreja não deixemos de orar pelas nossas crianças. Curvemos as cabeças e oremos. Obrigado a Deus pela vida das nossas crianças. Obrigado, Senhor, por suas famílias, Pai. E nós queremos colocá-las no teu altar agora e pedir bênçãos especiais sobre cada uma delas, Senhor. No seu desenvolvimento, Deus, que seja pleno, que seja um desenvolvimento físico, um desenvolvimento na inteligência, um desenvolvimento no conhecimento também da tua palavra. Dispensa a tua graça, a tua bênção sobre cada um dos lares aqui representados por essas crianças, ó Pai. Fica com cada um deles, fica com aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã, de modo especial, visita a vida do Lucas, Senhor, permitindo que ele se restabeleça brevemente, Senhor, dessa enfermidade e que com alegria ele esteja novamente na tua casa. Fica com as demais crianças que fazem parte desse rebanho, Deus amado, que onde elas estejam, sejam abençoadas por ti também. Fica conosco e dá-nos a tua bênção, é o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Só que vocês têm que ficar aqui para cantar uma musiquinha nova. E aí?
iniciativa da igreja. Não precisou nem pedir. Né? Amém. Está ficando mais solto. Estamos soltando. É muito bom, né? Muito bom. A participação, né? Corpo. Né? Estamos na casa do Senhor, não tem que haver constrangimento, né? A casa do Senhor é essa liberdade, né? É algo sadio, é algo que faz bem a cada um de nós. Então, participar mesmo, né? Começamos hoje, primeira vez que estamos cantando esse cântico, né? Espero que ele fique gravado e nós possamos cantá-lo de cor brevemente, né? Mas nós vamos ter o nosso momento de intercessão, de gratidão, né? De gratidão. Alguém tem uma manifestação que quer fazer agora? Agradecer pela aula da Ana Paula, saiu escutar ontem, no final do dia. Amém. É uma luta ainda pela frente, Amém. mas se teve algo. Ainda saiu do hospital, né? Ninguém gosta de ficar no hospital, Mas Agradecer que o meu vizinho já está em casa. Olha. Mais de 20 dias internado. Olha. Graças a Deus está se recuperando. também está em casa. Amém. Louvado seja Deus. Repete o nome deles. Seu Borges. Bora. Oi. Amém. A recíproca é verdadeira, viu? Nós agradecemos também a Deus por vocês estarem aqui, né? Hein? Amém. Na casa do Wilson, né? Tem um elevador, né? E esse elevador é exatamente para a Edna, né? É claro que a gente aproveita quando vai lá, né? Demora um pouquinho, mas ele leva a gente direitinho, né? Isso é muito bom. Então, nós estamos felizes, por quê? Porque a gente sabe do desejo de vocês de estar na casa do Senhor, né? E da dificuldade, né? O limite desse momento. Então, é um motivo de gratidão mesmo, agradecer a Deus pelo privilégio que estão tendo e nós estamos tendo em recebê-los, né? Como parte desse corpo, né? Que se alegra, que chora junto e que estamos felizes por tê-los aqui nesta manhã. Mais alguém? Oi? Tá aí. O Pepe está de livre, né? Chegou bem de viagem, já fez a sua estada lá na Itália, né? Queria falar, foi mais alguém na família, né? Foi. Tá. Então, agradecer a Deus pela ida, pelo estado e pelo retorno dos nossos irmãos também nessa viagem. Louvado seja Deus. Mais alguém? Não tenham vergonha de agradecer, né? Porque a gente não tem vergonha de pedir, né? Pedir a gente pede, agora agradecer, né? Às vezes não pede também, não, né? Como igreja, às vezes nós temos alguns hábitos, né? Eu sempre gosto de mexer um pouco com eles, para ver se a gente vai perdendo eles, né? Às vezes nós estamos doentes, às vezes não estamos bem e não falamos para ninguém, né? O duro é quando chega na igreja e depois dá uma bronca na gente, fala assim, eu estava doente e ninguém foi me visitar. Mas como que ele ia me visitar, né? Você não sabia que você estava doente, né? Então nós precisamos criar isso, né? Ficar doente, amados, é coisa que acontece até com o pastor, essa semana, eu estive no médico, né? E ele falou para mim, olha, depois dessa infecção de garganta que você teve, 3 semanas ainda com possibilidade de tosse. Eu falei, que legal, obrigado. Antigamente parece que não era assim, né? Mas hoje os médicos encontram sempre um jeito de explicar para você, né? Então eu estou nesse processo, tomando antialérgico, né? E antialérgico dá sono. O que eu estou mais precisando nesse dia é dormir. Por quê? Porque eu não sei conseguir dormir direito, né? Ontem foi a melhor noite para mim, de ontem para hoje, melhor noite, porque eu consegui deitar e dormir. Porque a gente não tem uma posição, né? Não tem uma posição. Então eu quero colocar também a minha vida na presença da igreja. Já foi pedido ali, a Patrícia
as nossas relações públicas da vida, porque ela lê o pensamento e põe, né, e publica. Então, eu quero que os irmãos continuem orando por mim. Né? Eu ainda estou com uma próxima nova que está me judiando e eu estou com dificuldade de falar. Mas os irmãos perceberam de manhã que essa dificuldade parece que acaba quando a gente começa a falar. Então, orem por mim, pela minha família. A Edna está bem, graças a Deus. Até nós comentamos essa semana que Deus tem sido tão maravilhoso para conosco que nós nunca ficamos doentes os dois. Sempre fica um, sabe? Para o outro cuidar, né? Então isso é muito bom. E agora ela está bem, por isso que eu não estou muito bom. É claro que eu quero ficar bom e ela fique bem também. E eu quero que vocês olhem pela Edna também. Ela tem um procedimento para fazer em agosto, né, lá no COR. E então, orar por ela para que tudo, né, possa caminhar debaixo da direção de Deus que tem sido conosco até o presente momento. Né? Então, motivo de agradecer e interceder também. Pedidos. Marta. Não vou falar com hoje é para o meu filho. Ele está em Dayal, Santa Catarina, e pela manhã ele me passou uma mensagem. Mãe, ore por mim. Não disse motivo, só pedido. Então, seja qual for o motivo do meu Amém. O nome dele, Marta? Rivaldo Júnior. Hein? Rivaldo Júnior. Rivaldo Júnior. Ok. Mais pedidos? Aqui. Pela saúde do Romero. Amém. Eu estou vendo só você. Eu ia perguntar cadê o Romero, mas orar pela saúde do nosso irmão Romero, nosso locutor. Né? Desde que eu vi o primeiro contato com ele, eu trabalhando no curso de comunicações verbais. O primeiro contato com ele falou comigo na hora, me chamou a atenção pelo voz, né? Voz do locutor aí, né? Marcou bastante para mim essa experiência. Alguém mais? Pedidos? Não? Eu gostaria de agradecer a Deus, porque essa semana minha netinha, né, a Catarina, ela começou a alimentação, né, comer, e estava indo muito bem. Essa semana ela comeu, acho que foi ovo, e deu uma reação alérgica, e eles ficaram assustados, e levaram ela para o médico, aí ela tomou uma medicação, e ficou em observação e, graças a Deus, está bem. Então, eu gostaria de agradecer, né, por isso. Bem pedido de volta, né? Ela está mais preocupada que a mãe, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Agradecer porque na segunda-feira, agora, o GCE fez aniversário do meu filho, caçula, fez aniversário. E Deus nos deu o privilégio de ir lá. Então eu fui segunda e voltei terça. Né? E experimentamos um pouquinho do calor, né? Porque 11 para 12 graus de diferença de São Paulo e Ribeirão Preto. Nós pegamos essa diferença para ir e para voltar. Né? Então lá está bem quente e aqui bem frio. Né? Eu às vezes eu escutava o Romero falar que o apartamento dele é muito frio. E eu falo amém por aquilo que ele está falando, porque o meu também. É muito frio. Eu sempre falei para os irmãos, né, para quem me conhece há muito tempo, eu sempre falei que eu gosto de frio, gosto de frio. Estou mudando. Eu gosto de calor, sabe? Porque está muito frio aqui, está muito frio. E nem tão frio. A Patrícia falou, bem-vindo a São Paulo. É mais ou menos, eu estou experimentando essa mudança depois de tanto tempo em cidades quentes, né? Aí vem para São Paulo de volta e agora estou sentindo isso, né? Não tem vergonha de mudar, não. Pode ser que amanhã depois, se perguntarem para mim, eu vou falar, eu gosto de calor também. Não é só de frio que eu gosto. Muito bom. Mais algum pedido ou... Agradecer pela vida do meu cunhado para aniversário quarta-feira. Opa! Né? Agradecendo pela vida dele que vai fazer. Ele está aqui hoje. Amém. Que bom. Amém. O seu nome? Aaron.
aniversário do Marcos na próxima semana. Muito bom. Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter esse momento de oração. Primeiro, como tem feito no silêncio, todos nós vamos orar, vamos erguer as nossas vozes ao trono de graça de agora, agradecendo primeiro, depois intercedendo pelos nomes, pelas pessoas que foram citadas aqui, lembrando os enfermos, né? Nós citamos o nosso jovem que está com dengue, os irmãos enfermos, pelos quais nós temos orado, o nosso irmão João Moura continua internado, falei com a filha dele ontem à noite, e ele continua internado, né? E numa das conversas que nós tivemos com ele fala também mais ou menos o que o Wilson falou, né? Ele tem uma vontade de vir à igreja muito grande, muito grande. Vamos lembrar dele lá naquele hospital nesse instante. Vamos orar pelos demais enfermos da igreja, né? A nossa irmã Caldete também está pedindo as nossas orações. Ela mandou a mensagem que ela não pôde estar hoje aqui, está pedindo as nossas orações. Então vamos orar por ela, por sua família. Vamos colocar em nome do altar do Senhor nossas orações agora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque estamos na Tua presença. Nós queremos primeiramente te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos recebidas como igreja da Tua parte. Bênçãos recebidas, cujas manifestações, algumas delas podemos ouvir nesta manhã, ó Pai. Aceita então a nossa gratidão pelo Teu cuidado para conosco. Gratidão a Deus pelos livramentos, gratidão pelo suprimento, gratidão porque tudo tem sido maravilhoso para com cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, de receber da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aceita então, Pai, no mais profundo do nosso coração, a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas. Agora, Deus, nos irmanamos também, meu Pai, com aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, Senhor. Nos colocamos no Teu altar e pedimos, tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia em cada uma dessas vidas, em conformidade com as necessidades, ó Pai. Tu sabes melhor do que nós quais são elas, Senhor. Então nós pedimos, visita poderosamente essas vidas, Senhor, manifestando ali com eles, Senhor, a Tua glória, manifestando o Teu querer, a Tua vontade, a Tua misericórdia sobre essas vidas, ó Pai. Que eles sintam, acima de tudo, a Tua presença neste momento difícil que atravessam, ó Pai. Que brevemente possam sair dessas dificuldades, receber a cura, receber a bênção da Tua parte, ó Deus. Mas, sobretudo, ó Deus, seja feita a Tua vontade na vida dos Teus servos e servas. Fica com eles, fica conosco, fica com cada irmão, Senhor, da Tua igreja aqui presente nesta manhã, Senhor. E dá-nos, Senhor, a Tua bênção. É o nosso pedido, mais uma vez, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, é que de
manhã não deu tempo nem de entrar no texto, né? Praticamente nós começamos a aula e ficou na introdução ali, não deu para sair, né? Porque a coisa pegou ali, né? A expressão antiga pegou no breu ali, né? E tem vezes que não sabe nem o que é breu, né? Mas que só passa a falar isso. Mas faz parte, né? Do meu vocabulário lá. Então, meus irmãos, eu ia mostrar que a lição de hoje, né? Mesmo tendo um tema lá em Neemias, né? E falando da leitura da lei para aquele povo, falando da reverência deles a ouvir a leitura, o Reverendo Hernandes trouxe para o crescimento da igreja. E ele fala algumas coisas ali que nós vamos falar aqui também, e depois no domingo, então, se Deus quiser, nós mencionaremos. Então vamos pensar um pouquinho, nós estamos pensando aqui como igreja, deste mês, né? Estamos pensando, comemoraremos no dia 31 de julho, 121 anos da Igreja do Brasil. 31 de julho, 121 anos. Neste mês nós temos refletido sobre a igreja. Falamos primeiro sobre a igreja e o Deus Trino, né? A Trindade dos céus. A sua marca maior que deve ser o amor. A importância da palavra de Deus na edificação da igreja, na fundamentação da igreja. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre o crescimento da igreja. Nós falamos refletir sobre o crescimento da igreja. Para isso, o texto que nós vamos ler é o texto que está aqui no nosso boletim, Atos capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Repetindo, assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Vamos curvar as cabeças e vamos orar ao Senhor mais uma vez? Obrigado a Deus pela tua palavra. Nós temos que ela é viva, eficaz, mais penetrante que ela, Deus, o teu espada de dois gumes, e ela quer nos revelar, meu Deus, o teu querer e a tua vontade. Então, Pai, neste momento do culto, quando abrimos a tua palavra, nós queremos te pedir, fale ao nosso coração através dela, Senhor. Que ela lance luzes, Senhor, lá no nosso interior, lance luzes lá no nosso coração, Pai, para que entendamos a tua palavra, para que entendamos o teu querer, para que aceitemos os desafios que ela propõe a cada um de nós. Predispõe-nos, ó Pai, a fazer o teu querer e a tua vontade. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Mas o texto que nós colocamos aqui, eu não gostaria hoje de deixá-lo simplesmente citado, né? Por quê? Porque a experiência que nós temos tido com o texto da palavra é exatamente essa. Quando lemos o texto pela primeira vez, ou lemos o texto, ele traz para nós um primeiro entendimento, né? Lemos, entendemos. Agora, quando nós relemos o texto, nós temos uma possibilidade de enxergar um pouco além daquilo que havíamos visto no primeiro momento. E é isso que eu quero fazer com os irmãos nessa manhã, a partir desse texto, começando a pensar no crescimento da igreja, nessa expressão que o texto coloca para nós de uma forma tão clara, né? Ela fala de algumas coisas que estavam ocorrendo na vida da igreja, registra isso, e depois diz, crescia em número. Essa palavra chamou a minha atenção, crescia em número. Mas esse crescia em número, se os irmãos olharem, é a última coisa que está citando. Agora, por que ela crescia em número? É o que o texto vai nos explicar. O texto que aparentemente fala apenas acerca do crescimento, tem muito mais a nos revelar. Ou seja, ele nos fala de um processo, né? De alguma coisa que estava ocorrendo naquela igreja, de uma experiência nova que aqueles irmãos estavam tendo a partir daquilo que o texto nos relata, né?
de Atos 9:31, ou seja, a partir da experiência que eles tiveram, do recebimento do Espírito Santo, o que começou a acontecer na vida da igreja está relatado nesse texto. Ou seja, nos fala de um processo que estava ocorrendo na vida das igrejas recém-formadas, né? Igrejas que estavam engatinhando, igrejas que estavam começando ali, né? A partir daquela experiência do sermão primeiro de Pedro ali, onde ele narra, né, o que aconteceu com Jesus Cristo, ou quem era Jesus Cristo para aqueles irmãos. O texto nos diz que a igreja tinha paz onde ela fora plantada. O texto começa assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Primeira coisa que nós vamos pensar agora é: o texto nos diz que a igreja tinha paz onde ela fora plantada. O que é paz na igreja? O que é paz onde ela fora plantada? Em João capítulo 14, 27, nós temos Jesus falando aos discípulos e ele usa essa expressão: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Para o mundo, a paz é a ausência de guerra. Para o mundo, paz é um momento de tranquilidade, um momento sem sobressaltos, é alguma coisa assim. Mas o que é essa paz que Jesus nos dá? Mas a paz que Jesus nos dá é a paz que vem da certeza que nós temos que nele nós temos o perdão pelos nossos pecados. A paz que ele nos dá vem exatamente dessa alegria, né, que temos por seguirmos a Cristo, por crermos nele, por vivermos na dependência dele, por termos a certeza que ele está conosco sempre, a cada dia, a cada momento. Isso enche o nosso coração do quê? De paz. De paz. As coisas estão ruins, as previsões não são boas, não importa. Nós recebemos do Senhor essa paz. Essa paz, que diz a palavra, recebe todo entendimento, guardará os vossos corações imensos em Cristo Jesus. Essa é a paz do Senhor. Essa é aquela paz, meus irmãos, que nós desejamos uns aos outros aqui no final do culto, sabe? A paz do Senhor, a presença do Senhor, o conforto do Senhor, a direção, a orientação do Senhor. Pois bem, o texto diz que a igreja tinha paz, através do quê? Da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Ou seja, o Espírito Santo habitava os corações. Então o Espírito Santo tranquilizava aqueles corações. A igreja experimentava aquilo que só o Senhor pode dar, ou seja, a sua paz. Mas o texto continua e diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. O que é essa edificação? Essa edificação ela vem através do estudo, né? Do aprendizado, do conhecimento da palavra. E o que diz o texto em Atos 2:42? Diz que esses irmãos recém-convertidos, né? Esses irmãos que formavam aquela igreja nascente, o texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, eles edificavam-se no quê? Nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos não era outra, senão os ensinamentos que Jesus deixou. Jesus conviveu com eles durante 3 anos, né? E legou para eles muitas experiências, muitos conhecimentos, né? E depois de tudo isso que Jesus ensinou, o que aconteceu? Cumpriu-se a promessa do derramamento do Espírito sobre a igreja. E o Espírito Santo veio, sim, e tomou conta de cada coração daqueles irmãos, e eles puderam então se lembrar, pela ação do Espírito Santo em seus corações, tudo aquilo que eles haviam aprendido. E o que eles faziam? Eles estavam compartilhando aquilo agora com aqueles recém-convertidos. Então o texto diz: edificando-se, caminhando no Senhor do Senhor. Ou seja, havia um fundamento. Qual era ele? A doutrina dos apóstolos. Havia uma prática. Qual era a prática? A experiência comunitária, a função desconhecida, o caminhar juntos, o repartir, o compartilhar, edificando-se, caminhando no temor do Senhor.
Amados, a igreja, ela, naquele momento, nascente, né? Às vezes, olhando para o texto, nós ficamos pensando, que gostoso seria se nós pudéssemos experimentar aquilo novamente. Mas, meus irmãos, parem um pouquinho e pensem, né? Podemos experimentar sim, por quê? Porque o Senhor que proporcionou aquilo à sua igreja, Ele não mudou. Ele é o mesmo. É o mesmo. O tempo que nós vivemos hoje é outro. Mas de que maneira podemos experimentar essa presença? Só tem uma maneira. Edificando-nos através do quê? Da palavra. Aprendendo através da palavra. Né? Sendo confortados através da palavra. Sendo alentados através da palavra. Caminhando no temor do Senhor. O contexto nos fala do suprimento das necessidades materiais também de todos. Ou seja, o Pai Nosso, ensinado por Jesus para os crentes da igreja primitiva, era Pai Nosso mesmo, ou seja, Pai de todos. Por quê? Porque aquela igreja, amados, eles foram tocados de tal maneira pelo Senhor. E diz a palavra, não havia entre eles necessitado algum. Quando eu penso no contexto da igreja primitiva, um contexto de um país dominado pelo Império Romano, um contexto de muitos pobres, um contexto de muitas carências e necessidades, eu percebo que aquelas pessoas que foram atraídas por Jesus, aquelas pessoas que foram atraídas pelas mensagens dos apóstolos, elas tinham todas essas carências. E a igreja naquele tempo foi sensível a essas necessidades. Então, não era uma igreja apenas espiritual, mas era uma igreja que tomava a vida toda de cada um dos seus membros, ou seja, havia espiritualidade, havia edificação na palavra, havia, mas havia a prática do amor, a demonstração também de que eles criam em Deus. Porque como nós vamos demonstrar às pessoas que nós amamos a Deus? Não sei um jeito de eu mostrar para as pessoas que eu amo a Deus. Agora a palavra diz que uma maneira prática que eu tenho de demonstrar que eu amo a Deus é fazendo o quê? Amando o meu semelhante. Se o meu semelhante tem necessidade, se Deus o colocou aqui ao meu lado, se Deus o colocou como parte do mesmo corpo, eu vou ficar insensível. Eu vou pensar apenas em mim, apenas no meu conforto, apenas naquilo que eu tenho, naquilo que eu preciso buscar, me esquecendo dele. Então a palavra diz que nessa igreja havia exatamente isso, né? Não havia entre eles necessitado algum. E o texto termina usando essa expressão: e no consolo do Espírito Santo crescia em número. João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus está falando aos discípulos antes de ser assunto aos céus, e diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. O texto diz: no consolo do Espírito Santo crescia em número. Ou seja, aqueles irmãos eram irmãos que estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo revelava para eles qual era a vontade de Deus para com eles, qual era a atitude que eles tinham que tomar como igreja. Amados, naquele contexto, essa igreja vivendo dessa forma, ela só podia gerar uma coisa: despertar a curiosidade, né, das demais pessoas, despertar o desejo das demais pessoas experimentar a mesma coisa, viver aquela experiência única. Então o texto diz assim: no consolo do Espírito Santo crescer em número, ou seja, mais e mais pessoas iam fazer parte da igreja. Por quê? Porque a igreja tinha algo novo, a igreja tinha algo vivo, a igreja tinha algo especial para mostrar àqueles que ainda não conheciam a Cristo. Era a promessa de Jesus na sua igreja, ou seja, essa presença santa, mas que transformou simples pescadores em ousados pregadores da palavra, que foi revelado aos pequeninos e não aos sábios, e entendidos
daquele tempo, que não conseguiam ver Jesus através da sabedoria, através da sua capacidade intelectual. Mas Jesus se revela a quem? Se revela aos pequeninos, através do quê? Da ação do Espírito Santo. Essa ação de Deus em favor de todos os cansados e oprimidos, que verem a Ele acolhê-los. As pessoas se sentiam exatamente como o texto fala, né? Atendendo o convite de Jesus, encaminho a nós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quem mais fazia isso naquele tempo? Senão Jesus, senão os ensinamentos de Jesus, senão a igreja que representava Jesus naquele momento. Essa manifestação, amados, do amor de Deus, fez toda a diferença na vida daquelas pessoas. Tocando no mais profundo dos seus corações, a ponto de se dirigirem ao apóstolo Pedro e demais apóstolos, conforme Atos 2, depois de ouvirem a mensagem de Pedro. Eu quero repetir aquilo que eu disse outro dia sobre essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem diferente, né? Não é uma mensagem que foi feita assim, debaixo de uma, como é que eu posso dizer, uma hermenêutica moderna, né? Ela não tinha aquelas divisões tradicionais, ela não tinha a primeira parte, segunda, terceira, conclusão, não tinha uma introdução, não. Essa mensagem, amados, ela brotou naquele momento, quando Pedro vê aquela situação e vê as pessoas comentando, será que eles estão embriagados? Será que eles estão, o que está acontecendo com eles? Então Pedro se levanta, e no poder do Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele explica àquelas pessoas quem era Jesus. Explica àquelas pessoas que eles acabaram de crucificar o Messias, o prometido de Deus, aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Eles o crucificaram. E foi simplesmente um relato histórico, mas um relato histórico da palavra de Deus. Uma descrição daquilo que Deus havia feito em favor do seu povo. Essa descrição, amados, ela teve um poder tão grande que tocou nos corações. E tocou nos corações de modo que eles procuram Pedro, procuram os apóstolos. E agora, o que nós vamos fazer diante disso, diante do que nós fizemos? Tem solução para o nosso caso? E Pedro responde de uma forma tão simples, né? É muito simples, então. Arrependei-vos, né? Convertei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, esta promessa se cumpriu. Pedro faz esse apelo. Então o texto diz assim, no versículo 41 de Atos 2: então, os que aceitaram a palavra de Pedro, aceitaram aquele desafio que Pedro havia feito, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu vejo muitas propagandas hoje, muitas reportagens hoje, sobre recebimento, né, de membros, igrejas recebendo quantidades muito grandes de pessoas. Mas imagina aquela igreja, imagina aquele grupo de irmãos, imagina aquela igreja que nem organizada estava ainda, recebendo aproximadamente 3.000 pessoas. O que são 3.000 pessoas, meus irmãos? 3.000 pessoas. Nós conseguimos imaginar, alcançadas por essa graça, por esse poder. Então o texto é complementado com essa expressão: a igreja crescia em número. E essa igreja crescia mesmo. Amados, o objetivo da igreja cristã é crescer em todos os aspectos a semelhança de Cristo. Mas a igreja nunca atingirá essa meta, a menos que cada parte realize a sua função. É do apóstolo Paulo a expressão de Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja,
segundo a justa cooperação de cada parte, ela efetua o seu próprio crescimento. O que aquela igreja estava experimentando era isso. Ou seja, cada parte fazendo, né? Cada parte exercendo a sua função, a sua missão. Eu disse no domingo passado que eu não conhecia o cântico escrito pela Marieni, que eu conheci, né, Marieni, mas não conhecia o cântico, a letra que ela escreveu. E quando eu vi essa letra, eu pedi que os irmãos cantassem novamente. E se nós pudéssemos ilustrar o nosso texto de capa do boletim hoje, nós devemos ter ao fundo da capa exatamente essa letra. Por quê? Porque, amados, é assim que a igreja cresce. É usando essas figuras simples que a igreja cresce. Imagina esse braseiro numa época de frio. Quem queria ficar separado disso? Quem queria ficar longe? Quem queria se afastar? Ainda mais sabendo, né? Que se afastando, ia se expor às intempéries aí, porque ia apagar a sua parte da brasa, não é mesmo? Então, mas todos queriam ficar juntos, todos queriam estar juntos, sabe? Então, esse cântico é muito interessante quando fala da colmeia, da abelha, do trabalho, né? Mas não vai ficar pesado para ninguém. Eu disse ainda há pouco na aula de escola dominical que nós, normalmente, na igreja, nós temos um chamado, temos um ministério. E quem dá esses dons, quem dá esses ministérios na igreja, é o Espírito Santo. Agora, não só dá, mas ele capacita cada um de nós para exercer essa função, essa missão. Então é muito importante que nós entendamos que a igreja é um corpo, e ele tem diversos membros, ele tem diversos ministérios. O grande problema nosso é que eu pertenço ao ministério e acho que todo mundo tem que pertencer àquele ministério. Eu pertenço ao ministério e acho que aquele é o ministério mais importante da igreja. Sem ele a igreja não anda, sem ele a igreja não caminha. Mas não é assim, é o corpo. O corpo depende de cada parte. O corpo não tem parte mais importante. Quebra o dedinho do pé lá para ver se tem parte mais importante. Você perde o equilíbrio. Você vai passar dor terrível. Não lembro, né? Insignificante que tinha lá. Ou seja, todo membro do corpo é importante. Agora é importante você perceber também que, como membro do corpo, você também é importante. E quando você deixa de exercer essa importância, quem sofre é o corpo. Então, amados, é muito importante nós experimentarmos isso, né? Experimentarmos essa vivência assim, do corpo. E o texto que nós lemos aqui de Efésios, ele fala, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Então, quem é chamado por Deus para trabalhar com diaconia, né? Louvado seja Deus, amados. Mas nem todos na igreja vão trabalhar com a diaconia. Alguns são chamados para o ministério de música, mas nem todos vão ser chamados para o ministério de música. Uns vão ser chamados para o ministério de evangelização, de repartir, de compartilhar a palavra, de testemunhar Cristo para aqueles que não conhecem. E alguém pode falar, pastor, mas isso é dever de todo mundo. Exatamente, todo mundo. Mas através do quê? Do próprio ministério que Deus te deu. Ou seja, vidas serão alcançadas pelo ministério de diaconia. Vidas serão alcançadas pelo ministério de música. Vidas serão alcançadas pelo ministério de evangelização. Eu demorei muito para entender isso, sabe? Quando eu me despertei para o trabalho evangelístico, eu pensei que só a evangelização bastava. Só a evangelização era importante na vida da igreja. E passava até a julgar a igreja que não queria saber nada da evangelização. Mas Deus vai nos fazendo a maturidade, né? E vai mostrando que cada parte do corpo é importante. Existem pessoas na igreja que nunca saíram por aí para falar de Jesus, mas sua vida exala o bom perfume de Cristo. O seu contato com as pessoas mostra Cristo de uma forma que a pessoa passa a entender aquilo que ela nunca tinha visto, através da vivência,
através da convivência, através do testemunho. Essa ação social, esse irmão que olha para o pobre, olha para o necessitado e sente isso na sua própria pele, né? Sente que precisa fazer alguma coisa, precisa acabar um pouco com essa miséria, acabar um pouco com essa carência, com essa necessidade. E Deus pode usar, né? Fazer de você para aquela pessoa um verdadeiro anjo enviado por Deus para fazer a vontade dele. Percebe como a igreja cresce? A igreja cresce se cada um de nós exercer a nossa missão, a nossa função. Preste bem atenção na letra desse canto nos próximos domingos. E vamos ser desafiados por ele, como igreja, né, a caminhar nessa direção. Jesus disse aos 12 que o mundo saberia que eles eram seus discípulos pelo amor que manifestariam pelos outros. Ou seja, eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Podemos afirmar que isso se aplica também à igreja. Ou seja, a igreja também precisa manifestar um amor distintivamente cristão. Por que distintivamente? Amado? Porque o amor cristão é aquele amor que o apóstolo Paulo retrata ali em 1 Coríntios 13. É aquele amor desinteressado, mas é aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega, aquele amor que não abandona, aquele amor que permanece. Por quê? Porque ele vem do Senhor. A igreja, amado, deve ser cheia de culturas vivas e ativas no relacionamento, que são pessoas, né, encorajadoras, pessoas que ajudam as outras a se desenvolver na vida espiritual. As igrejas devem experimentar um ambiente repleto de amizades espirituais e dinâmicas, pelas quais os cristãos mais experientes ensinam e guiam na palavra os mais novos. Perdemos de vista isso, sabe? Perdemos de vista isso. Falei no domingo passado sobre a questão da sucessão das igrejas. Não temos tido sucessão nos ministérios. As pessoas têm se perpetuado. E por não haver essa multiplicação, têm se cansado. E não têm repartido com os mais novos, para que os mais novos ocupem esses espaços também, para que a igreja continue a sobreviver. Então, amados, esse é o ambiente que nós precisamos ter para que a igreja experimente um crescimento. Os mais velhos, mais experientes, passando as suas experiências para os mais novos. Mas eu digo com tristeza, muitas vezes, o que nós vemos na igreja são conversas entre irmãos nada edificantes. Um vai reclama para o outro, e eles também aproveitam e reclamam de mais alguma coisa, e fica esse muro de lamentação e de reclamação, mas eu pergunto: isso vai levar a igreja a que lugar? Será que não tem nada de bom na igreja? Por que será que nós estamos aqui? Por que Deus nos colocou aqui? Amados, Deus nos colocou aqui exatamente para proclamarmos, né? Proclamarmos as virtudes, né, dele, não as nossas. As virtudes dele, a sua misericórdia, o seu grande amor, como ele nos alcançou, quanto testemunho nós temos para dar. Um ambiente em que os cristãos se ajudam regularmente para orar e se edificar uns aos outros. A cristã é uma coisa que tem mexido comigo lá no interior, né? E que em algumas igrejas a gente conseguiu implantar um projeto mais ou menos nessa direção, em que leem juntos livros cristãos fortalecedores e conversam a respeito de como usar esses livros para o seu crescimento espiritual. Em pelo menos 2 igrejas, nós montamos uma livraria na igreja, sabe? Mas uma livraria sem fins lucrativos. Uma livraria que não é uma livraria circulante, porque nós precisamos de capital para comprar novos livros, né?
livros, sem lucro, sem interesse nenhum econômico, mas para que todos tivessem a oportunidade, né, de ler, de aprender, de conhecer. Nós sugerimos alguns temas, estimulamos a igreja também a presentear, sabe? A presentear com livros. A minha esposa já está acostumada comigo, né? Ela sabe que aniversário eu não sofro muito. É quando eu sou convidado para um aniversário. Por quê? Porque eu vou dar livro, né? Ela já até viu o livro, né? Mas é livro. Por quê? Porque, amados, os livros, né? Os livros edificam. Os livros fazem bem. E nós, até como brasileiros, né, pelo menos, tem essa marca aí, não gostamos de ler. Hoje, então, o jovem detesta ler, né? Por quê? Tem exceções, né? Tem exceções. Há uns que gostam de ler. Vamos aproveitar esses que gostam de ler, vamos estimular os que não gostam para que passem a ler também. Crianças, né? Desde mais tenridade serem estimuladas. Às vezes, amados, nas igrejas, por onde eu passei, havia muito culto infantil, né? A liberdade da criança convida a igreja, convida o pastor, faz festa. E qual é o presente? Havia toda aquela parafernália da China lá, né? Aquelas lojas bugigangas que tem por aí. Os presentes eram esses. Mas que oportunidade maravilhosa para levarmos uma Bíblia infantil, para levarmos um livro de história que edifique. Quem poderia fazer isso? Os comerciantes? Não, a igreja pode fazer isso. A igreja pode repartir. Por que você fazer o que todo mundo faz? Por que você ficar preocupado? Por que eu vou dar? Por que eu vou deixar de dar? Se você começar a dar livros, até para criança, você vai ver que vai acabar o seu problema com a nossa presença. O que você está fazendo? Você está semeando. Entrega o presente e olha para que Deus usa aquele presente. Entrega o presente e lembra da promessa da palavra, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Esse livro é como uma palavra que vai sair da sua boca. Não vai voltar para você vazio, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que é designado. O Senhor quer nos usar. Ai, pastor, mas por que nós não conseguimos? Não conseguimos porque não queremos, não conseguimos porque não gastamos tempo, não conseguimos porque não pensamos em igreja durante a semana, só pensamos na igreja domingo de manhã. Aí, amados, não há jeito disso. Essa cultura do amor precisa ser nossa marca mais distintiva. A igreja é uma comunidade de crentes que fazem parte de um corpo chamado Corpo de Cristo, como resultado, se uniram, né, no meio de um pacto para ajudar uns aos outros a correr a carreira cristã. Mas nós temos que ajudar uns aos outros como igreja, repartindo, compartilhando necessidades, problemas, dificuldades. A igreja é uma comunidade cujos membros têm o compromisso de fazer o bem espiritual uns aos outros, levando o fardo uns aos outros, compartilhando alegrias, dando apoio aos ministérios da igreja. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que o meu horário está chegando ao final, eu vou abreviar. A igreja é a estratégia de Deus para alcançar o nosso mundo. Lembre-se disso. E quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja somos cada um de nós. Ele quer nos usar para alcançar o mundo. Em certo sentido, não há nada de errado em vir à igreja para satisfazer nossas necessidades, concorda? É claro, nós temos necessidades e nós vamos à igreja. Isso é muito bom. Deus satisfaz nossas necessidades mais fundamentais ao perdoar os pecados quando nos arrependemos e cremos. Todos necessitamos de comunhão indistintamente. Achamos a igreja deve ser uma comunidade de apoio, é fácil. Precisamos ouvir uma boa pregação, ter conversas encorajadoras, ser desafiados na nossa fé. E algo estaria errado se não estivéssemos vindo à igreja para satisfazer essas necessidades. Todos nós temos e nós buscamos. No entanto,
Se frequentamos a igreja não somente como consumidores, para suprir nossas necessidades, erramos grandemente em compreender a natureza da igreja, que é missionária. E esse missionário sou eu, esse missionário é você. E nós podemos repartir Cristo onde o Senhor tem nos colocado. Mas nós temos literatura hoje para todas as situações, todas as necessidades. Igrejas mais pobres não têm nem condição de comprar essas literaturas. Mas se nós tivermos possibilidade, nós precisamos usar esse material. Nós temos material, você vai visitar um enfermo, tem um material prontinho ali, sabe? Que você leva, são só leituras que falam de pessoas enfermas, só daquilo que a Bíblia relata a respeito. Você vai visitar uma pessoa com problema de depressão mesmo, você vai orientá-la a procurar um cuidado médico? Vai orientá-la, sim, mas você vai levar um texto para ela, né? Que vai trazer uma palavra de esperança, uma palavra de lamento, uma palavra de fé para ela naquele momento. Enfim, nós podemos ser semeadores, sem nunca ter sido evangelista, sem nunca ter pregado no púlpito, sem nunca ter tido o dom da palavra. Isso é igreja, é corpo vivo. E corpo vivo, amados, e sadio cresce. Corpo vivo e sadio cresce. Amados irmãos, o crescimento para a igreja é algo vital, pois ele é um corpo vivo, todo corpo vivo e sadio naturalmente cresce. E esse crescimento vem de Deus, como aprendemos em 1 Coríntios 3, 6 e 7, que diz: o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu visitei, levei um presente, mas Deus fez a obra. Eu conversei, eu orei, mas Deus operou. Estou disposto a viver como igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe de tal maneira que experimentemos esse crescimento em tudo, para a honra e glória do Senhor da igreja. Que Deus nos use para a sua honra, para a sua glória. Que Deus nos dê criatividade. Nós temos irmãos super criativos, nós temos irmãos bem-sucedidos, nós temos irmãos que têm uma mente maravilhosa, são capazes de projetos maravilhosos, e que muitas vezes estamos guardando, estamos deixando de colocar a serviço do Reino. Mas vamos humildemente nos colocar diante do Senhor, né? Naquela disponibilidade do profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, usa-me, de conformidade com o teu querido e tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Se o texto bíblico diz assim, a igreja crescia, eu posso dizer no tempo presente, assim a igreja vai crescer. Para a honra e glória do Senhor, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Esse canto é um desafio, né? Primeiro começa a vir de forte, né? Vamos cantar, ficar em pé? Forte igreja chama-nos Jesus para um mundo novo construir.
importante. Essa é a linguagem que a igreja usa, né? E nós às vezes não usamos. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Amados, vamos orar juntos agora, como corpo, né? Para que o Pai Nosso seja verdadeiramente nosso dessa igreja. Oremos ao Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como corpo de Cristo, como irmãos de Cristo, saudemos uns aos outros. Vamos receber a bênção nesses instantes. Receber a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo